Fala galera, beleza? Professor Bruno Marques aqui. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de resolução de prova discursiva. Na aula de hoje a gente vai responder a um tema do TRE Bahia aplicado em 2017 que cobrava um assunto relacionado à tecnologia, que é um tema que está sempre atual, beleza? É uma prova da Banca CESP, então a gente vai analisar como a Banca CESP corrige a prova. E para isso eu preparei uma análise especial hoje, uma análise que a gente utiliza a visão do examinador. O que é a visão do examinador? A visão do examinador é uma análise em que a gente muda de lado. Em vez de a gente ir como aluno para responder a prova, a gente vai como examinador para corrigir a prova. Então eu trouxe uma prova real, corrigida pela Banca CESP no concurso, né? Então é uma prova legítima mesmo, em que eu consigo ali analisar a nota do candidato em cada um dos pontos que são avaliados pela banca e te mostrar, olha, ele fez certo isso, por isso ele conseguiu a nota máxima. Opa, aqui ele errou por causa de um detalhe, ele perdeu pontos, e eu já te adianto que nessa prova foi um detalhe para o candidato não tirar a nota máxima, e esse detalhe que eu vou passar para você nesse vídeo. Então, segue comigo. Primeiro a gente vai analisar o enunciado, né? Montar aquela estratégia ali no enunciado para poder definir alguns parâmetros para a nossa redação. E depois eu vou trazer a análise dessa prova real para a gente avaliar como o candidato foi e por que o candidato perdeu pontos. Pois bem, o enunciado da prova era esse aqui, aplicado pela Banca CESP no TRE Bahia em 2017. A banca pediu um mínimo de 20 e um máximo de 30 linhas e cobrava um tema relacionado à atualidade. Nesse caso, o assunto era a respeito de tecnologia, voltado aí para o uso de smartphones. E aí ela traz dois textos motivadores, que é a primeira parte do enunciado, né, em que ela traz algumas informações a respeito desse assunto. Depois, ela vem com o comando da questão. No comando da questão, ela diz o seguinte, ó, considerando que o fragmento de texto tem caráter unicamente motivador, redija uma redação acerca do seguinte tema. E aí ela traz o quê? O tema, ó, o uso de smartphones e as funcionalidades decorrentes dessa tecnologia. Depois de apresentar o tema, ela pede para que o candidato aborde os seguintes tópicos, né? Então esses aqui são os tópicos. E aí são 3 tópicos, 1, 2 e 3. O primeiro tópico vale 3 pontos, o segundo tópico vale 3 pontos e o terceiro tópico vale 3,5 pontos. Então, no total aqui, você tem nos tópicos 9,5 pontos. Se a redação vale 10, então é porque tem 0,5 pontos de apresentação e estrutura textual, beleza? E para analisar a apresentação e estrutura textual, a gente tem que avaliar o que ela pediu. Ela pediu uma redação. Veja que aqui ela não direciona, eu quero um texto dissertativo. Então, o candidato ele não precisa obrigatoriamente atender à estrutura formal, que é o quê? Introdução, mais desenvolvimento, mais conclusão. Agora, se o candidato trouxer uma introdução, desenvolvimento e conclusão, ele também não vai ser penalizado. Por quê? Porque o próprio tema faz parte da estrutura argumentativa de um texto dissertativo. Então, se ela trouxe um tema, ela meio que infere que o candidato vai escrever um texto dissertativo. O que eu quero dizer é que se o candidato não escrever, por exemplo, introdução e conclusão nessa situação, ele não seria penalizado, ele não poderia ser penalizado porque a banca não exigiu esse gênero textual específico, beleza? Então, esse é o enunciado, e com base nesse enunciado a gente já consegue montar algumas estratégias. Por exemplo, o tópico 1 e o tópico 2, eles valem 3 pontos, porém, o tópico 3 vale 3,5 pontos. Então, é o tópico mais importante. Por quê? Porque ele vale mais pontos. Se ele vale mais pontos, a gente precisa, então, direcionar um pouquinho mais de linhas, dar um pouquinho mais de atenção a esse tópico, porque se você conseguir uma nota máxima nele, sua pontuação vai ser mais alta. E lembre-se, o objetivo do concurso é tirar a nota mais alta, sempre é a nota mais alta. Não importa se é na prova objetiva, na prova discursiva, no final vai passar quem tiver a nota mais alta no somatório. E a prova discursiva é o caminho mais fácil para você conseguir se diferenciar da maioria dos candidatos, beleza? Então vamos lá. Analisamos o enunciado, agora eu vou trazer aqui os espelhos de correção da banca para um candidato específico. Ó, esse aqui é o espelho dos aspectos macroestruturais, esse aqui é o dos aspectos microestruturais e essa aqui é a nota do candidato final, beleza? Então veja que o candidato tirou 8,66 em um total de 10 pontos. O candidato foi bem? Foi, mas ele escorregou aqui em um dos tópicos e a gente vai entender qual foi o motivo.
Primeiro, na parte macroestrutural, a banca divide em apresentação e estrutura textual. Nesse caso, o candidato poderia receber o máximo de 0,5 e recebeu o máximo de 0,5. Então, ele gabaritou esse quesito. Então, a banca entende que o texto é legível, ele respeitou as margens, indicou corretamente os parágrafos e também houve uma organização das ideias em um texto estruturado, né? Veja que aqui não tem introdução, conclusão nem nada do tipo. Beleza? Então, tirou a nota máxima nesse quesito. Agora, no desenvolvimento do tema, a banca ela separa por tópicos, 2.1, 2.2, 2.3. A gente vai ver aqui, ó, vantagens e desvantagens de estar sempre conectado à internet, uso do celular como uma ferramenta de informação e comunicação e modos de evitar risco às relações interpessoais e à saúde mental do usuário, que são justamente os mesmos tópicos, ó, vantagens e desvantagens de estar conectado, importância do smartphone em relação à informação e comunicação e como evitar prejuízo e risco às relações interpessoais e à saúde mental. Então veja que a banca está avaliando justamente a resposta àqueles tópicos. Nesse 2.1 valia 3, ele tirou 3, então ele gabaritou. No 2.2 valia 3 e ele tirou 3, então ele gabaritou de novo. E no 2.3 valia 3,5 e ele tirou 2,33. Então aqui o candidato acabou escorregando, não trouxe algumas informações e por isso ele não conseguiu a nota máxima. Nos aspectos microestruturais, a banca avaliou a questão gramatical. Então ela entendeu que o candidato cometeu 1, 2, 3, 4 e 5. Né? Então cometeu 5 erros. Se ele escreveu 30 linhas, aí a banca faz a formulazinha para poder chegar a nota final do candidato, beleza? Então esse é o espelho de correção. E essa é a prova do candidato. Veja aqui, analisa, não se preocupe em ler porque está pequeno mesmo, eu cortei e deixei maior nos próximos slides, mas aqui é só para a gente ver a estrutura do texto. Ó. A questão é de 1 a 30, né? Aplicada aqui ó, pela banca CESP, Sebrasp, de 1 a 30, o candidato ele fez aqui ó, a introdução. Tá? Ele gastou aí 5 linhas para fazer a introdução. Depois, aqui no final, ele trouxe uma conclusão. Conclusão. E nesse caso da conclusão, ele gastou mais, da 26 ó, a 30, ele gastou mais 5 linhas. Então, ele gastou 5 linhas na introdução e 5 linhas na conclusão. Aí, ele, só nessa brincadeira aqui, ele já perdeu 10 linhas para poder desenvolver o conteúdo. E, no fim, ele dividiu em 2 parágrafos de desenvolvimento. Nesse parágrafo de desenvolvimento, ele respondeu ao tópico 1, e nesse parágrafo de desenvolvimento, ele respondeu aos tópicos 2 e 3. Opa, Bruno, por que ele juntou esse parágrafo aqui? Esse é um dos pontos que a gente vai entender lá na frente, por que ele fez isso. Inclusive, foi um das justificativas para ele não conseguir uma boa nota. Mas veja que ele gastou aqui a mesma quantidade de linhas que ele gastou para poder responder ao tópico 1, ele gastou para responder ao tópico 2 e 3, né? Sendo que o tópico 1 valia o mesmo tanto do tópico 2 e valia menos do que o tópico 3. Tá? Então aqui foi um excesso de argumentação para um tópico que nem precisava de tanta argumentação. Né? Ele usou aí uma bala de canhão para acertar um passarinho. Né? Então nesse caso aqui ele acabou perdendo o foco, ele não fez um bom planejamento na hora de responder e a gente vai ver o impacto disso lá na frente. Beleza? Eu trouxe aqui a resposta ao tópico 1. Vamos lá. A banca pedia vantagens e as desvantagens de estar sempre conectado à internet. Então ela pedia aqui, ó, A e B, né? Você tinha que falar de vantagens e desvantagens. Quando fala em vantagens, ela fala no plural é 2 ou mais, tá? Desvantagens, 2 ou mais. O candidato ele tirou a nota máxima, então vamos ver o que ele fez de correto. Dentre as vantagens desse uso, destacam-se o fácil e rápido alcance às informações, o auxílio através de uma variedade de aplicativos na prática de atividades rotineiras, bem como a facilidade de se comunicar e interagir com outras pessoas. Beleza? Então aqui o que ele falou? Das vantagens. Show? Então ele trouxe as vantagens. Trouxe mais que uma? Trouxe. As vantagens estão relacionadas a conectado à internet? Sim. Então tá ok. Agora vamos para as desvantagens. Ó. Contudo, alguns desses aplicativos fazem com que os usuários sintam necessidade de uma constante atualização, isto é,
prendem a atenção dos usuários, gerando, por consequente, grande distração, diminuindo a capacidade de atenção e muitas vezes até afetando a capacidade produtiva das pessoas. Então aqui ele também trouxe algumas desvantagens. E aqui vem um detalhe, veja que não são vantagens e desvantagens muito inovadoras, ele trouxe aqui o básico, o senso comum a respeito desse conteúdo. Porém, ele atendeu o que a banca pediu. Se ele atendeu o que a banca pediu, a banca não tem por que tirar pontos desse candidato. Por isso, ele tirou a nota máxima, porque ele trouxe mais que uma vantagem, mais que uma desvantagem, e todas estão relacionadas ao fato de estar conectado com a internet. Então, 3 pontos, ok? Tirou a nota máxima. Agora vamos analisar o outro parágrafo de desenvolvimento. Nesse outro parágrafo de desenvolvimento, ele respondeu ao tópico 2 e ao tópico 3. Ó, até aqui é a resposta do tópico 1 e daqui para cá é a resposta do tópico 3. Então ele dividiu o parágrafo em 2 partes. O que ele deveria ter feito era feito um parágrafo novo, separado, tá? Isso aqui já vai uma dica para você que vai fazer redação da banca CESP. É um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico do enunciado, tá? Facilita a vida do examinador, não faz com que ele tenha que ficar procurando a sua resposta, não. Um parágrafo para cada um e já no início do parágrafo coloca um tópico frasal fazendo referência ao tópico do enunciado, beleza? Então vamos ver o que ele escreveu aqui, ó. Ademais, o smartphone tornou-se uma das principais ferramentas de obtenção de informação e meio de comunicação. Ó, a importância do smartphone relacionada à informação e à comunicação. Então, ele trouxe as 2 palavrinhas-chave, situou o examinador, então o examinador sabe que vai responder aquilo. Não sendo necessária sair de casa para se relacionar com outras pessoas, bem como comprar um jornal para obter informações como era feito antigamente. Então, ele disse da importância, né? A importância do smartphone nessa questão da informação e da comunicação. Tá? Então ele não precisa sair de casa para se relacionar, então tá relacionado aqui à comunicação, e ele também não precisa sair de casa para poder acessar um jornal e obter informação, né? Então quando ele fala de informação, ele também atende aqui o que a banca pediu. Então veja, a banca pediu para falar da importância à informação e à comunicação. Ele trouxe a importância para a informação, e trouxe a importância para a comunicação, que é se relacionar com outras pessoas. Então ele atendeu o que a banca pediu novamente, sem trazer nada muito extraordinário, mas mesmo assim ganhou a nota máxima no quesito. Agora vamos analisar o tópico 3. Como evitar prejuízos ou riscos às relações interpessoais e à saúde mental. Novamente, o tópico ele pede para o candidato fazer uma análise em 2 partes. A primeira é relação interpessoal e a segunda é saúde mental, tá? Aí vamos lá, ó. Tal contexto pode afetar as relações interpessoais e até mesmo a saúde mental, beleza? Então ele citou, ele fez referência aqui. Nesse início ele faz uma referência ao tópico 3. Agora na hora de trazer os argumentos, ó, o que ele faz? Para evitar os riscos desses problemas, faz-se necessário saber gerenciar o uso do smartphone, bem como utilizá-lo de forma equilibrada com outras formas de relacionamentos, comunicação e interação. Veja que ele meio que enrola, né? E o exemplo que traz está relacionado só a relações interpessoais. Então isso aqui responde ao A, mas não responde ao B. Então, o B não foi respondido, ele não trouxe nenhum exemplo de como isso pode afetar a saúde mental. Se ele não fez isso, a banca, logicamente, vai tirar pontos porque ele não respondeu o que a banca pediu, por isso que ele perdeu pontos aqui. E foi justamente no quesito que valia mais pontos. Então, vamos lá. 2 regrinhas para você. A primeira é, direcione o quantitativo de linhas de acordo com a pontuação do enunciado. Então, se o tópico 3 valia mais pontos, você vai fazer um parágrafo só para ele, um pouco maior. E, segundo, atenção ao que a banca está pedindo. Tá? Se a banca, num tópico, ela pede para você falar sobre 3 coisas, você tem que falar sobre essas 3 coisas. Não adianta falar muito bem de uma e deixar a outra de lado. Você tem que fazer exatamente aquilo que o enunciado pediu. Fazendo isso, veja que não tem segredo.
né? Não precisa de uma redação extraordinária para você tirar a nota máxima. Basta você utilizar a técnica certinha, apresentar o que o examinador pediu sem ficar inventando moda. Beleza? Se você tiver ficado com alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo aí pelo e-mail, pelo Instagram, ou qualquer uma das plataformas do Você Concursado. Então, um forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.